Agora a gente vai começar a falar sobre uma característica da linguagem chamada valores truthy e falsy. Vou escrever para você. Truthy e falsy. E por aí, você também pode encontrar escrito falsy, tá? Então, falsy e falsy querem dizer basicamente a mesma coisa. Por que é importante você aprender o que é um valor falsy ou truthy em JavaScript? Porque é o seguinte, muitas vezes você vai ver ou escrever condições com valores que não necessariamente são booleans. Roger, condição sem boolean? Como assim? Olha só. Até aqui a gente escreveu nossas condições sempre usando expressões que retornam boolean. Por exemplo, const usuário recebe null, e aqui eu tenho um if usuário é diferente de null. Se sim, console.log executou if. Se eu salvar, o if não foi executado porque a expressão usuário é diferente de null retornou um boolean, retornou false. Se eu mudar para igual null, agora a expressão retornou true e o if foi executado. Só que a sacada é, na verdade, o que o if avalia aqui é se o valor que a condição retornou é truthy ou falsy. Isso é, por baixo dos panos, o que o if está checando como condição para ser executado é se o valor que a condição retornou é truthy ou falsy. Esse if foi executado porque a expressão retornou um valor truthy. True é um valor truthy. E quando eu mudo para diferente de, essa expressão agora retornou false e o if não é executado porque false é um valor falsy. O que é um valor falsy em JavaScript? É mais fácil a gente começar definindo o que é um valor falsy, tá? Porque valores falsy são minoria na linguagem. E qualquer valor que não seja falsy é truthy. O que é um valor falsy em JavaScript? Um valor falsy em JavaScript é um valor que é considerado false quando está em um contexto booleano ou quando é convertido para booleano. O que eu quero dizer com isso? Contexto booleano é qualquer situação que envolva qualquer estrutura condicional. If e else if, por exemplo, são estruturas condicionais. São estruturas que possibilitam que você teste expressões. Toda vez que você representa decisões no seu código, você precisa saber se você está lidando com um valor falsy ou truthy. Porque muitas vezes o valor que você vai ter que lidar não é um boolean. Por exemplo, imagina que você recebeu um valor que representa se o usuário está ou não logado na sua aplicação. Quando o Firebase é usado, por exemplo, em determinado momento da sua aplicação, para saber se o usuário está logado, você vai invocar uma função que recebe um parâmetro user lá do Firebase. Firebase é só um serviço de back-end do Google que você pode usar em uma aplicação front-end, tá? Só para resumir. E aí, para simplificar isso aqui, eu vou deixar essa const armazenando null, que é o valor recebido caso o usuário não esteja logado. Aqui embaixo,
eu vou tomar a decisão de executar ou não um determinado bloco de código me baseando nesse estado de autenticação do usuário. Esse console.log está só representando alguma ação que eu tenho que executar. Então eu vou inserir como argumento dele exibe tela de boas-vindas. Ou seja, eu quero exibir a tela de boas-vindas se o usuário está logado. Só que na real, eu não preciso que essa expressão retorne um boolean. Então eu posso remover diferente de null. Se eu salvar, o resultado é o mesmo, o if não foi executado. Você pode usar qualquer valor em uma expressão condicional, qualquer valor, não necessariamente valores booleanos. Você vai ver muito isso em outros códigos por aí. E deixar só o usuário aqui tem uma vantagem, reduzir a quantidade de código que você escreve em suas condicionais. E quando você testa esse valor, que no caso aqui é null, ao invés de testar um boolean, é importante saber no que esse valor vai ser transformado por baixo dos panos, se é em true ou false. Como assim? Quando um valor que não é um boolean é usado em uma condicional, por baixo dos panos, o JavaScript converte esse valor em boolean. Isso significa que por baixo dos panos, esse if está convertendo este valor, usuário, para true ou false. E nesse caso, esse valor está sendo convertido para false, porque null é um valor falsi. Ou seja, null é um valor que, quando inserido em um contexto booleano, em uma estrutura condicional, vai ser convertido para false. Por isso, ele é um dos valores que são chamados de valores falsi. Roger, como que eu vou saber de todos os valores falsi? Com a prática, isso vai entrando automaticamente na sua cabeça. E também tem um lugar em que você pode ver uma tabela com todos os valores falsi da linguagem atualizados. Eu digo atualizados porque pode ser que no futuro mais valores falsi sejam adicionados na linguagem, tá? E esse lugar é a documentação. Eu vou abrir um link aqui e depois que a aula terminar eu vou colocar ele na descrição do vídeo. Prefiro não enviar o link no chat agora porque nesse momento eu gostaria que vocês focassem comigo no que eu vou mostrar. Olha só. Nessa página, você vai ter essa tabela. Nessa página, você vai ter essa tabela com todos os valores considerados falsi em JavaScript. Essa tabela aqui. Inclusive o null, que eu acabei de mostrar. Null é um valor falsi. O que essa tabela está mostrando? Ela está mostrando que quando qualquer um desses valores aqui da coluna value é inserida em uma condição, por baixo dos panos, o JavaScript converte esse valor em false. É por isso que aqui no meu if, null foi convertido para false por baixo dos panos e o if não foi executado. E o mesmo vai acontecer se eu testar qualquer outro valor falsi. Se eu vier aqui e dizer que o usuário armazena 0, continua sem executar o if. O if não é executado porque 0 foi convertido para false por baixo dos panos. Ou seja, 0 é um valor falsi.
Quando o 0 é inserido em uma condição, por baixo dos panos, ele retorna false. Dito isso, você precisa também entender o que é um valor truthy em JavaScript. Porque pode acontecer da sua condicional receber um objeto vazio, por exemplo. Objeto vazio. Ou um array vazio. E olhando assim, o objeto ou array vazio tem uma carinha de valor false, e não é. Tanto que o código dentro do if foi executado. E isso aconteceu porque objeto é um valor truthy. O que é um valor truthy? Um valor truthy é um valor que é considerado true quando está em um contexto booleano. Como que eu vou saber se o valor é truthy? É muito simples. Qualquer valor que não é false é um valor truthy. Por isso eu comecei mostrando os valores false. É mais fácil você focar em saber o que é um valor false, porque valores false são minoria na linguagem. E qualquer valor que não seja false é truthy. Se o valor que está sendo testado não é false, ele é um valor truthy. Então, voltando aqui para a tabela do MDN, se o valor que está sendo testado não é null, não é undefined, não é false, não é none, não é zero, não é menos zero, não é 0n, não é string vazia e não é document.all, ele é um valor truthy. O objeto não é nenhum desses valores false. Então, o objeto é um valor truthy. Isso é, ele é considerado true quando está em um contexto booleano. É por isso que o objeto testado aqui fez o if ser executado. O objeto é um valor truthy, então true foi retornado por baixo dos panos e o if foi executado.